Eu vou terminar nosso tempo aqui falando como nós somos imperfeitas e como isso é bom. Parece meio desanimador, né? Peraí, deixa eu tentar reformular. Eu vou falar sobre como a gente não dá conta de tudo e como isso é bom. Parece que não combina uma coisa com a outra, né? Parece que não ser bom em tudo é bom? Como que isso é possível? Mas calma, fica comigo até o fim, que eu acho que vai fazer sentido para você. Antes, eu preciso agradecer a irmã Janaína. Sabe o vestido que eu falei que eu ia roubar? Era só uma brincadeira. Eu ganhei o vestido. Agora, eu vou fazer todas as vezes essa piada. Vamos ver quando vai dar certo. Não, brincadeira. Eu sou ruim de lembrar do rosto, mas Janaína, obrigada pelo seu amor. Eu não sei exatamente onde você está. Muito obrigada. Eu gostei do roxo também. Fica a dica. Brincadeira. Bom, talvez você já está assim um pouco nervosa, porque vai terminar a conferência e aquela pessoa não ensinou a dobrar lençol de elástico. Afinal, ela disse que ela é uma personal organizer e a pessoa vai embora sem dobrar lençol de elástico. Então, irmã, calma, tá aqui, eu já peguei. Eu vou ensinar a dobrar lençol de elástico. Lençol de elástico, metade você já deve saber e vai falar, é muito fácil. Mas creia-me, há pessoas que ainda não foram ensinadas, então tenhamos paciência para ensinar. O lençol de elástico, gente, por incrível que pareça, ele tem 4 partes. De verdade. E quem reclama do elástico, que fala, por que inventaram? É porque você não dorme em um lençol que fica saindo todas as noites quando você se mexe. Então, o elástico é uma coisa maravilhosa, tá? Não vamos mais reclamar dele. O lençol de elástico, ele tem 4 partes. 2 ficam, 2 pontinhas vão ficar lá na cabeça e 2 pontinhas vão ficar no pé. Tá? Me deram ainda um de malha, com elástico na volta inteira. Obrigada pelo amor, irmã. Muito obrigada. É o pior de dobrar. E eu faz tempo que eu não estou treinando. Mas, todos os lençóis, eles têm essa costurinha aqui, que indica as suas pontinhas. Tem alguns poucos lençóis que não tem. Eu sei, mas é muito raro. E não tem nem a ver com qualidade, porque tem lençóis que são baratésimos que também tem isso daqui, tá? Então, não tem a ver assim, se ele é caro, se ele é barato, não tem a ver. A grandíssima maioria tem essas costuras aqui, vocês estão vendo? Joia. A ideia é colocar todas essas costuras juntas do mesmo lado, tá? Mas a gente vai começar pela costura de um lado da cabeça encontrar o lado do pé e o outro lado da cabeça encontrar o outro lado do pé, tá bom? Então, você vai pegar aqui, eu tô com uma mão aqui na cabeça e eu vou procurar outra costurinha aqui no lado do pé. E eu vou pôr uma dentro da outra. É uma coisa inacreditável que as duas de baixo, elas se encontram sozinhas. Então, não te dá muito trabalho. É só achar uma, aqui tá uma, e a outra, gente, ela tá do lado, ela já tá aqui do ladinho. Tá vendo? E aí eu vou pôr uma dentro da outra e cheguei em 2 costuras aqui e 2 aqui. A ideia é juntar as 4 juntas. Juntar juntas. Ótimo. Tá gravando, né? Muito bom. Aí você vai colocar aqui na sua mão e joga para cima. Nossa, tá horrível. Não tá, não. Olha aqui. Tá vendo? Já virou, tá vendo? Eu não fiz muita coisa. Já virou um retângulo. O retângulo é a base de todas as dobras que a gente usa para qualquer dobra. Quando você chegou no retângulo, você tá bem, você tá top, tá? Até toalha de mesa redonda, você chega num retângulo. A questão é que você tem que ficar dando aquelas ajeitadinhas, colocar um ladinho mais para dentro, outro ladinho mais para dentro. E aí, eu tô sem mesa e sem gabarito, então não vai ficar perfeito, tá, minhas irmãs? Mas vamos ter paciência. Dobro de novo,
ficou um retângulo pequenininho e depende do comprimento da fundura do seu armário para saber quantas vezes você dobra. Eu vou dobrar 2 vezes. E aí você tem um lençol de elástico dobrado. Tá lindo? Não, não tá, gente. Mas não tenho mesa. E eu vi alguém, que eu não vou contar quem foi, até porque eu não sei o nome dela, falando que faz assim e joga no armário. Irmã, só você e Deus vão saber disso, tá? Então não vou na sua casa te acusar, mas eu acho que a partir de agora, quando você fizer isso daqui, jogar no armário, você vai sentir uma pontinha de culpa. E digo mais, coisas que a gente põe de qualquer jeito ocupam muito mais espaço do que coisas dobradas. É bem comum chegar na casa das clientes e dobrar as coisas. E ela não tirou nada, ela não fez nenhum descarte, porque não precisava, ou ela não queria, não interessa. E sobrou espaço. Falei, mas tinha esse espaço todo? Eu falei, tinha, você só estava guardando da maneira que não era correta. E aí, normalmente, a resposta seguinte é, ai, que bom, posso comprar mais coisa. Falo, não, minha irmã, você não está entendendo. Mas então, pronto, respirem aliviadas. Vocês viram como dobra um lençol de elástico. Mas, vamos terminar com o que importa. Vamos terminar com Jesus. Hoje eu quero nos lembrar de novo como nós somos imperfeitas, porque nós somos um projeto em construção. E as nossas imperfeições, elas apontam para Cristo. O fato de eu não estar completamente pronta aqui, de eu não estar 100% como eu devia estar, sempre vai apontar para Cristo. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 2 a 8. Não, de 3 a 8. Ok? Todas lá? Vamos lá. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez esses dois momentos, 2 horas que vocês passaram me ouvindo, vocês tenham talvez ficado um pouco desanimadas, né? Pensando, puxa vida, tem tanta coisa para consertar. Ou talvez vocês começaram a pensar, nossa, como é que eu vou resolver tal, o que eu vou fazer? Ai, de onde eu vou tirar minha força para segunda-feira todo mundo vai ver? Aquelas casas vão virar de perna para o ar. Mas eu queria terminar deixando o nosso foco ainda mais ajustado, fechando um pouquinho mais o nosso foco. O mundo grita no nosso ouvido que, pelo fato de sermos mulheres, nós somos incríveis. Nossa, mulheres podem dominar o mundo. Mulheres são incríveis por si só. Mulheres têm um poder incrível dentro delas. E a gente vai crescendo e vai ouvindo isso e vai pensando, nossa, só por ser mulher eu já sou assim, o máximo. E a gente vai achando que isso é o normal e vai colocando cada vez mais isso dentro da nossa cabeça, até o ponto que a gente pensa, não, a força tem que vir de mim, afinal eu sou o máximo, eu sou uma mulher.
E aí a gente vai para 2 Pedro e se depara com esse texto. Esse texto, ele é muito rico, ele é muito cheio de informações, ele é muito cheio de verdades, e é óbvio que eu não tenho condições de estudar todas elas. A gente não tem tempo, e eu também não tenho todo o conhecimento que deveria para conseguir finalizar esse texto, mas eu quero focar em algumas partes que podem nos ajudar na nossa vida real. Primeiro é que em nós mesmas, nós não somos capazes de vivermos piedosamente. Em nós mesmas, não somos capazes de vivermos piedosamente. Onde que você está procurando a sua força? É para fazer uma coisa boa, né? A Fábio disse, não, a gente tem que cuidar como para o Senhor. Então, vamos lá, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que achar força. Da onde? Para fazer tudo como para o Senhor. Logo no versículo 3, a gente já é confrontada de que todo o poder, tudo o que a gente pode ter, vem do poder de Cristo. Olha o versículo 3. Quando um bebê engasga, eu imediatamente olho. Como é incrível ser mãe, né? Eu já penso no bebezinho ali. Versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, se a gente lê no versículo 2, está falando sobre Jesus. Não é sobre o divino poder da Fabiane. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas, pelo seu divino poder. A força que você precisa para cumprir as coisas não está em você. Não é porque você é mulher que você é incrível, não! O poder para todas as coisas que conduzem à vida e à piedade estão em Cristo. O ser humano é incompleto, homens e mulheres somos incompletos, e isso exalta o Deus completo. A força e o divino poder vem do Deus completo, daquele que detém a força e o poder. Nosso poder está em Cristo e somos incríveis apenas quando nós exalamos o perfume de Cristo, porque Ele é incrível, não eu. Repare no versículo 3 que fala ainda, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas. O que a gente precisa para viver, para ter uma vida piedosa e obediente, já está à nossa disposição. Às vezes a gente fica querendo novidade, a gente fica querendo uma revelação especial, algo só para você, uma coisa que só você vai saber, que Deus só falou para você. A gente não precisa disso, a gente já tem isso. Todas as coisas para uma vida de piedade já nos foram dadas, tanto a revelação quanto o Espírito Santo, através da salvação em Cristo. Jen Wilkin, eu falei dela ontem, daquele livro Incomparável, e ela fala algo, ela está discorrendo sobre a autoexistência de Deus, de que ninguém o criou, Ele existe por si mesmo, né? E ela fala o seguinte, que eu também achei bem interessante: não precisamos mais trabalhar sob a ilusão da nossa própria importância ou da nossa própria força. Não precisamos encontrar o nosso valor em pessoas ou em posses. Nosso valor está na nossa origem, naquele que nos criou. E é dele que provém todas as coisas para uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida que agrada a Deus, que vive conforme Ele determinou. Isso é uma vida piedosa. Ok, mas então, se vem tudo pelo divino poder de Cristo, que nos deu todas as coisas, então agora é só sentar e esperar, né? Ele vai fazer tudo. Ele já fez tudo, já fez. Mas há algo que a gente ainda precisa fazer. Olha o versículo 5. Por isso mesmo, porque Deus, através de Jesus, nos deu o seu divino poder, tal. Por isso mesmo vós, né, reunindo toda a nossa diligência, tem uma série de coisas para fazer. Ser diligente na busca de uma vida piedosa é a resposta para quando a gente entende que tudo vem de Jesus.
Então a gente precisa ser diligente na busca de uma vida piedosa. Seja diligente. Organize a sua vida de acordo com as prioridades de Deus. Esses dias o meu querido pastor disse assim: nós não podemos mais viver de qualquer jeito, porque a gente não é mais de qualquer jeito, nós somos filhos de Deus, compradas pelo sangue de Cristo. Como que a gente vai levar uma vida de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, se eu não sou mais de qualquer jeito? Nós somos adotadas por Deus através do sangue de Jesus, no qual temos o poder de vivermos de acordo com a sua vontade e sermos completas nele. E aqui um cuidado: a força é para fazermos o que Deus quer. Não é uma força para fazer o que eu estou com vontade. A gente tem que usar o que Deus nos deu para fazer aquilo que Ele quer. Isso é ter uma vida piedosa. Por isso que eu preciso perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Tem muitas coisas, a grande maioria das coisas já está revelada. Ele já falou em Tito 2 que as mulheres precisam ser honestas, sensatas, boas donas de casa, que se submetem a seu marido, que amam seus filhos, se vocês os tiverem. Então, grande parte já está revelada. Nos pormenores da vida, você vai perguntando para o Senhor e vai vendo se está dentro do padrão que Ele já te deu. Agora, a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar estagnada, parada, sabendo o que Deus quer e simplesmente não fazendo o que Ele quer. Isso é pecado. Se Deus deu uma ordem para você, você viu que Ele te deu essa ordem, minha irmã, levanta e obedece. Mas não na sua força. Você levanta e obedece na força dEle, que já te deu tudo o que você precisa. Tá bom, Fábio, mas e os imprevistos, por exemplo? Como é que os imprevistos entram nessa lógica de que eu entendi que é no poder de Cristo, eu levanto para fazer e Ele muda as coisas de uma hora para outra? Os imprevistos estão exatamente no lugar que Deus quer que eles estejam. Os imprevistos são mais um lembrete de que você precisa se ajustar à ótica de Deus. Muitas vezes nos imprevistos ou nas mudanças de plano é que você percebe que você depende totalmente do Senhor. Nós tínhamos a viagem marcada para quinta-feira à noite, para chegar aqui quinta-feira de noite. E estava tudo organizado. Eu tenho 3 filhos que preciso de pessoas para cuidar deles, para eu estar aqui. Meu marido ia me acompanhar, estava tudo certo. Nós sairíamos de Campinas na hora do almoço, porque ele tinha que trabalhar à tarde ainda, antes da gente ir para São Paulo. Às 7h30 da manhã, recebemos uma ligação de que meu sogro tinha sido internado na UTI. E eles cuidariam das crianças. Eu chorei. Eu falei, o que eu vou fazer? Saímos correndo atrás de resolver, pela graça de Deus, minha mãe, que está de mudança, com o meu pai viajando a trabalho, está com as 3 crianças lá, e pela graça do Senhor, meu sogro teve alta hoje. Gente, foi só para não cuidar das crianças, tenho certeza. Não, ele ficou um dia na UTI, ele já saiu, ficou um dia no quarto e está em casa hoje. Deus é muito bondoso. Mas, Senhor, um imprevisto assim completamente. E eu falando com a minha tia, que escreveu o livro comigo, eu falei, Teca do céu, olha o que acontece no dia da viagem. Ela disse, quando tu descobrir o propósito do Senhor, tu me conta. Não precisou de meia hora. Eu descobri, eu precisava lembrar que a minha dependência estava no Senhor. Eu mesma me esqueci disso que eu estou falando com vocês agora. Queridas, estamos no mesmo barco. Então eu entendo a tua luta. Eu sei como é difícil. Mas eu sei também que o Senhor que prometeu e que disse que já me deu, Ele está colocando à minha disposição. A gente precisa crer nisso e levantar do sofá e trabalhar. Tem um exemplo muito legal que mostra como Deus já nos deu aquilo que a gente precisa para cumprir a sua obra. Se Deus falou que eu tenho que ser alguma coisa, Ele vai me capacitar para ser aquilo. Tem uma parte da Bíblia que fala em Êxodo, onde Deus
fala como Ele quer que seja construído o tabernáculo. Gente, era muito detalhe, tipo, muito, muito. Quem gosta de design de interiores tem que ler lá para ver todos aqueles detalhes. E pensa, não tinha arquiteto naquela época, não tinha formação para isso. As pessoas não é que nem aqui na igreja, eu já conheço uma arquiteta e designer e tal, não tinha. Mas Deus queria que aquilo fosse feito, Ele ordenou que aquilo fosse feito, Ele disse, isso tem que ser feito, porque é assim que é o certo. E aí, em Êxodo 31, Ele mostra como que Ele ia resolver o problema da falta de conhecimento. Pode só ler comigo, é Êxodo 31, de 1 até o 6. Fala assim: disse mais o Senhor a Moisés, que era para quem Ele estava dando aquelas ordens de como deveria ser o tabernáculo. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Aqui é uma parte específica da história de Israel, né? Em que Deus falou assim, eu quero que seja feito exatamente isso, e eu capacitei. O Senhor fala que Ele dá inteligência, habilidade, conhecimento, e dei a habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tem ordenado. O Senhor capacitou. E agora? Mas será que é só para a tribo de Israel que Deus capacita? Não. Deus dá tudo o que a gente precisa pelo seu divino poder para cumprir aquilo que Ele quer para ter uma vida piedosa. Minha irmã, se para você é muito difícil alguma coisa, reúna toda a sua diligência para aprender aquela coisa. E não precisa ser todo mundo igual, nem todo mundo gosta de flores, tá tudo bem. Nem todo mundo vai dobrar um lençol daquele jeito. Também não amassa e joga no armário, mas se você quiser fazer rolinho, faça rolinho, mas procure aprender. A gente tem que reunir a nossa diligência e gastar o nosso tempo naquilo que agrada a Deus. E tem coisas que a gente ignora, mas que Deus disse, isso é importante. Orar é fundamental, mas às vezes a gente também precisa gastar o tempo orando, talvez fazendo até uma outra coisa. A gente não pode deixar tudo para o lado só porque, eu não sei fazer. Não sei, não gosto. Cadê a sua diligência para ter uma vida piedosa? Se apoie em Deus, mas seja diligente. Ontem eu falei sobre não comer o pão da preguiça. É quase a mesma coisa. Ele ordena que, dentre outras coisas, nós devemos ser boas donas de casa. Dentre outras coisas. Em nenhum momento eu falei aqui que é exclusivamente. Porque a Bíblia não está falando isso. Mas, dentre outras coisas, Deus nos ordenou a sermos boas donas de casa. Como que a gente tem reunido a nossa diligência para ser piedosa nessa área? A gente tem se esforçado? Na força do Senhor, no seu divino poder, a gente pode buscar com diligência, responder a Ele com obediência. Lembra quando eu falei ontem de gabarito, que a gente usa para deixar tudo de acordo com o padrão? Então, deixa eu tentar explicar para talvez ficar ainda mais fácil. É como se Deus estivesse te dando o gabarito, tivesse te ensinado todas as dobras de roupa, tivesse organizado todo o seu guarda-roupa, então Ele já te deu tudo pronto, você só precisa manter para aquilo não virar uma bagunça. Entende a ideia? Quando eu vou na casa de uma cliente, eu deixo tudo pronto, eu ensino como faz, eu dou a ferramenta e eu falo, agora você precisa trabalhar para manter isso funcionando dessa maneira. É óbvio que é um exemplo muito pequeno, né? Mas é só para tentar ilustrar. Deus já nos deu todas as coisas, Ele já fez tudo o que precisa, mas a gente precisa, assim, ser diligente na obra dEle. E Ele diz aonde.
Então, é no divino poder de Cristo, não é porque eu sou mulher que eu sou incrível, não. É porque eu sou filha de Deus e Deus é incrível. Seja diligente na busca de uma vida piedosa. E terceiro, não se engane com a sua capacidade. Às vezes, você está me ouvindo e você está falando, ai, já sei. Ai, se fosse eu para viajar, eu já teria plano B. Gente, eu aprendi que eu preciso ter um plano B quando eu vou viajar. Eu não tinha um plano B. Você vai, ai, Fabiane, como é que você não tinha um plano B, menina? Pois é, estou aprendendo. Mas não se engane na sua capacidade, porque a gente vai realizar coisas boas, né? Só que o que acontece é que a gente acaba dando a glória para nós mesmos. Talvez eu estou falando e você está pensando, gente, eu já faço tudo isso. Mas como é que está o seu coração quando você faz tudo isso? Sua casa já está em ordem? Que bom. É glória a você ou glória a Deus? Você recebe pessoas, não, eu tenho uma vida, eu recebo um monte de gente em casa. É glórias a você ou é glória a Deus? Não, mas eu trato todo mundo com amor, eu nunca fiz greve na cozinha porque ninguém me ajudava. É glórias a você ou é glórias a Deus? Usurpar a glória de Deus é pecado. Quando a gente rouba e fala, não, essa glória é minha, como se eu tivesse feito porque eu sou incrível, é pecado. O poder não é meu. Por mim mesma, eu nunca faria nada de bom, meninas. A verdade é essa. Eu só faço alguma coisa boa porque eu fui salva por Cristo e agora eu tenho condições de escolher, na força dele, obedecê-lo. E isso é fazer alguma coisa de bom. Mas vê, não é por mim. É por causa de Cristo e do poder dele manifestado em nossas vidas que damos algum fruto bom. Glória a Deus por isso. Por nós mesmas nós somos incapazes e incompletas, mas por Cristo a gente dá frutos eternos. Então a gente tem a tendência de usurpar a glória de Deus e falar, viu? Como eu sou boa? Não façamos isso, isso é pecado. Quando a gente fizer algo bom, lembre-se, é pela força do Senhor, louvado seja Ele. Então não usurpe a glória de Deus. E também, se você já está indo bem, se você já está aparentemente capacitada, além de lembrar que a glória de Deus ajude outras mulheres. Nós somos colocadas num corpo de Cristo, não é só para a gente ser servida, não. A gente é colocada num corpo para servir as nossas irmãs e nossos irmãos. Tito 2, nós lemos ontem, nos fala, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens. Hoje, eu creio que às vezes não é sempre uma questão de idade. Tem mulheres mais velhas aqui do que eu tenho certeza que são muito mais maduras em muitas mais áreas. Mas talvez eu possa estar ensinando a elas alguma coisa que elas ainda não sabiam. A questão é, ensine, coloque-se à disposição, sirva as outras mulheres que Deus colocou na sua vida. Com certeza tem mulheres da sua igreja que você tem que servir. Com certeza, no mínimo, tem essas mulheres. Ensine. Se você sabe fazer alguma coisa, vá até a sua irmã e viva com ela. A vida na vida é fundamental para o crescimento do cristão, para a vida piedosa. Se eu não vivo no corpo, se eu não vivo servindo ao corpo, se eu não me disponho a ensinar minhas irmãs, a exortar, a admoestar, a encorajar, a orar, a chorar junto, eu estou devendo na minha vida de piedade. Eu não estou sendo totalmente piedosa. Não guarde o que você já sabe, mas ensine as outras mulheres. Tem um monte de coisa agora que vocês também já sabem, até coisas práticas. Ensine aquelas que não puderam estar aqui. E lembre, não tome a glória para si, dê a glória a Deus. Gente, ensinar a dobrar uma blusa pode dar fruto eterno. Quando você dá glórias a Deus. Quando você fala para minha irmã, eu aprendi para glorificar o Senhor e eu quero te ajudar. Gente, dobrar uma roupa pode dar fruto eterno, isso é incrível. Então, eu quero animá-las. Essa passagem é para animá-las, não apenas para exortá-las, mas é para animá-las. A gente já tem tudo o que a gente precisa para ser piedosa. A gente já tem à nossa disposição tudo o que a gente precisa saber para levar uma vida correta.
A gente só que precisa ir ajustando o foco das coisas. Sabe aquele armário todo bagunçado que está lá, virado daquele jeito? Pois é, às vezes o nosso coração está assim. E lembra do que eu falei ontem? Que a gente coloca, quando vai na casa de alguém, coloca tudo para a pessoa ver e ficar olhando e ver isso tudo fica aí. Deus faz isso com o nosso coração também. E a gente precisa fazer isso muitas e muitas vezes. A gente precisa tornar isso um hábito na nossa vida, de colocar para fora as coisas do nosso coração e avaliar, está de acordo com a palavra de Deus? Quando a gente coloca isso como hábito, as mentiras que o mundo vai contando na nossa orelha não vai ser tão absorvida, porque a gente vai estar mais cheio da palavra de Deus do que das mentiras do mundo. Mas a gente precisa treinar. A gente precisa ser diligente. Diligente. E para fazer essa manutenção do nosso coração é uma coisa contínua. A gente não vai chegar no ponto que, não, agora, quando chegar, você vai estar no céu. Você vai ter morrido. Ou Cristo vai ter voltado, amém. Mas aqui, enquanto você está viva, você não está pronta. Você não terminou. Cristo ainda está trabalhando na sua vida, então não se engane. Por isso, eu quero te exortar, mas também te animar. Nós somos incompletas, sim. Mas nós podemos ser completas em Cristo também. E refletirmos o Senhor. Quando você estiver se sentindo incapaz, quando vier aquela situação em que as coisas parecem que estão saindo do prumo, mesmo quando você está buscando ser diligente, você está tentando ser planejada, quando as coisas parecem que estão saindo do prumo, sabe o que você tem que fazer? Louve a Deus. Louve a Deus. Porque são nessas horas que a gente pode demonstrar claramente para as pessoas ao nosso redor como nós somos incompletas e como precisamos do Senhor. Louve a Deus, porque Ele ainda está trabalhando na sua vida. Isso é muito bom. Louve a Deus, porque você precisa do cuidado dEle. E quando a gente está incompleta, é que a gente mais corre para o cuidado dEle. Quando você estiver fazendo tudo certo, a sua casa está andando bem, o seu trabalho está indo bem, você tem servido na igreja, louve a Deus também. Não usurpe a glória de Deus. Não fique achando que é na tua força. Não, é porque eu fiz o curso, eu fui lá, eu estou aprendendo. Não, porque eu estou dominando tudo agora. Já sei fazer o pão de fermentação natural. Eu tenho um problema com pão de fermentação natural, né? Verdade. Não, é muito bom, é que eu não sei fazer mesmo. É um pouco de orgulho no meu coração. Não, você pensa, não, eu estou mandando benzaço. Louve a Deus também, porque é Ele que te mantém fazendo as coisas direito. Gente, se for pela nossa própria cabeça, a gente não vai. Se for pela nossa própria força, muito menos. Então, se você está indo bem, louve a Deus, não usurpe a glória dEle em nenhum momento. E quando você fizer planos, e o Senhor mudar os seus planos, qual a resposta? Louve a Deus. Louve a Deus. Nós não fomos salvas somente para não irmos para o inferno. Nós fomos salvas para sermos transformadas à imagem de Cristo. As mudanças que Deus faz, tanto nos nossos planos, quanto no nosso coração, quanto nos nossos desejos, são uma das formas que Deus usa para nos moldar ao padrão de Cristo. A salvação do Senhor, ela é tão completa, que não é assim, eu estou salva só para não ir para o inferno. Gente, é para muito mais do que isso. É para você ser igual a Jesus. O padrão é altíssimo. Não é um padrão aqui, é lá em cima, que você só alcança com a força dele. É para isso que a gente foi salva. Quando mostramos claramente que nós somos incapazes por nós mesmas e que qualquer coisa que a gente realiza é por causa de Cristo e do que Ele produz em nós, tanto querer quanto o realizar, aí nós damos glórias a Ele. E aí sim que o nosso coração é transformado e nós somos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas.
Não é na nossa força que a gente transforma a vida de alguém. A gente nem transforma ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. E a gente pode ser instrumento dessa transformação nas mãos do Senhor. Nos dias que seus planos dão errado, que imprevistos te pegam desprevenida, em que você se vê incapaz de cumprir uma tarefa, de trocar uma fralda dando louvores a Deus, de lavar uma louça que não foi você que sujou, de fazer algo quando você está cansada. Tem muitos dias assim. Mas até nesses dias, louve a Deus e busque aprender com Ele aquilo que você precisa trabalhar no seu coração. Seja diligente, não seja inativa. Não se ire, mas agradeça a Deus pela salvação e porque Ele já prometeu que vai completar a obra que tem feito na sua vida. E o resultado de tudo isso, de todo esse processo, é o versículo 8 de 2 Pedro. Porque estas coisas que ele falou antes, quando você reúne sua diligência e junta a fé com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio e vai moldando o seu caráter, Jesus vai moldando o seu caráter, porque essas coisas, então, existindo em vós e em vós aumentando, não é ficando parada, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ter uma vida frutífera, uma vida ativa de acordo com o padrão de Deus, você precisa correr para o divino poder dele. Às vezes a gente até aparentemente tem feito coisas boas, mas elas não estão dando fruto eterno porque a gente tem feito na nossa própria força. Uma casa bonita por si só não honra a Deus. O que honra a Deus é uma mulher que tem buscado agradá-lo no cuidado da sua casa. Uma casa bonita pode ser até um ídolo do seu coração. Se você é dona de casa e tem filhos, já deve ter acontecido quando você terminou de limpar a casa e veio alguém correndo com o pezinho sujo lá de fora e estava molhado. E ele estava com o pezinho sujo e ficou todas aquelas marcas no chão, né? E aí você explodiu de raiva, porque afinal, eu limpei essa casa e está aí, ó, já está tudo... Senhor, eu estou limpando a casa. Você mandou limpar a casa? Eu estou limpando a casa. Não deu fruto eterno. Não é isso, não é a casa em si que é o exemplo do fruto eterno. Não, é o caminhar para obedecer e honrar a Deus. Louve a Deus em todas as situações, das que parecem mais favoráveis àquelas que parecem mais difíceis, porque é pelo seu divino poder que nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a nossa vida a uma vida de piedade. E por causa dele, nós podemos ser frutíferas e ativas na sua obra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito, muito, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigada porque o Senhor já nos deu tudo o que a gente precisa para termos uma vida de piedade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Muito obrigada porque o Senhor nos coloca em lugares em que a gente pode servir. O mundo diz que servir é algo pequeno, baixo, que não merece o nosso esforço. E o Senhor diz, amor é serviço. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço pela vida dessas mulheres que, com tanto carinho, estiveram aqui e com paciência ouviram da Tua palavra, através dessa serva que é tão incompleta, tão deficiente em tantas áreas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e prometeu que o Senhor vai cumprir, finalizar sua obra na nossa vida. E a gente sabe que o Senhor vai realmente fazer isso. Obrigado pelos períodos que são difíceis, em que o Senhor expõe o nosso pecado e nos torce para a gente caber naquela forma que é a forma do Senhor Jesus. Mas muito obrigado, Senhor, porque ainda que seja duro, a gente sabe que o Senhor é amoroso e misericordioso e que o Senhor vai fazer aquilo que a gente precisa para ter uma vida abundante, Pai.
Te peço que o Senhor cuide dessas mulheres, que o Senhor as abençoe, que o Senhor dê muitas e muitas oportunidades para elas servirem e serem luz, tanto dentro de casa quanto nesse mundo, Senhor. E te agradeço por essa igreja, que nos acolheu com tanto carinho, foi tão amorosa conosco. Senhor, eu te louvo por esses irmãos em Cristo, que são a minha família também, porque nós vamos passar a eternidade juntos com o Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu fico aqui. Irmãs, lembra que nós falamos que iriam ter um tempo de perguntas? É agora. Nada de coisa difícil. Então, eu queria que vocês se organizassem levantando a mão de quem quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário. E a gente vai estar levando o microfone até você. Combinado? Tem alguém que tem alguma pergunta? Algum comentário? Ninguém tem nenhuma... Eu fui muito Ai, clara. Ai, tão esclarecedor. Ai, que lindo. Tem alguma irmã que gostaria de fazer algum comentário? Gente, se tiver pergunta de coisa prática, também eu posso tentar ajudar, tá? Lídia, lá no fundo. Opa, depois chega aí, hein, Shirley. Talvez eu não saiba responder também. Isso pode acontecer. Fabi, minha súplica é com relação à mala. Mala. Dobrar roupa na mala para caber espaço, enrolado, aberto. Tem dica? Ore. Não, brincadeira. Gente, mala, assim, a realidade é, suas roupas vão amassar. Não tem o que fazer. O que você pode fazer? Eu vou tentar ajudar, mas assim, quando você chegar, tenta tirar tudo que amassa e coloca num cabide, se for possível, dentro do banheiro, para ir pegando a umidade e tentar desamassar, tá? Por exemplo, eu trouxe uma camisa. Estava ali, eu até ia mostrar. Eu trouxe uma camisa. Mas que bom que não fez frio, né? Mas ela chegou num estado deplorável, essa camisa ali. Assim, ó, tem algumas coisas. Você pode colocar as coisas que amassam mais abertas no fundo da mala, intercalando coisas abertas com a parte... Por exemplo, posso pegar aqui? Ah, não precisa. Tipo, faz de conta que aqui está a mala. Só que a mala faz de conta que ela é menor que a minha camisa. Então, eu coloco ela aberta com algumas partes para fora mesmo. Deixa ali para fora. E vai colocando a outra coisa aberta. Aberta, aberta, aberta em cima, tá? Você vai fazendo uma pilha de coisas abertas. Antes de ficar muito cheio, você pega as partes que estão para fora e dobra assim para dentro. Porque daí ela vai ficar como uma canoa. Não, uma canoa não. Não sei o que vai... deu para entender. E assim, ó, se possível, não enche de coisa, porque aí não tem o que vai fazer, não tem, né? Então, quando você faz isso, não fica assim, ó, a gente tem o costume de ficar alisando para marcar todas as partezinhas. Então, você vai pondo assim, vai fazendo assim na roupa. Não faz isso. Coloca ela de leve ali, deixa assim e vai a outra coisa por cima. E aí você vira tudo para dentro, assim, como um abraço, melhor que uma canoa, que linda. O rolinho, assim, gente, eu tenho um problema sério com rolinho, qualquer que seja o rolinho. Não gosto de rolinho, mas não é pecado, você pode fazer rolinho. Mas, assim, gente, o rolinho ele vai amassar. Eu acho que o rolinho, porque dentro da mala fica mais compactado. Eu acho que o rolinho vai amassar um pouquinho mais, tá? Por isso que, assim, o ideal... Leva a roupa que não amassa, esses tecidos assim sintéticos, sabe? Não seja insensata como a sua irmã. Tá? E quanto menos encher, menos amassa. Mas também daí você vem para o Paraguai, compra um monte de moa e enche a mala da volta, né? Não é bom. Deu. A Shirley também tinha dúvida, né, Shirley? Admirar. Eu creio que você deva ter uma mãe assim super. Tenho. Geralmente filhas
seguem o caminho da mãe, né? Algumas mais difíceis de controlar, mas sempre fica aquele pontinho nosso, né? Sim. E que bom, né? Eu até fiquei curiosa, isso é a minha pergunta, com relação à tia e à sua mãe. Qual é a relação tão grande dessa tia na sua vida? Nossa, ninguém tinha me perguntado. A minha tia, ela é um pouco mais velha do que eu, mas pouca coisa. E ela é muito mais nova do que a minha mãe. A minha mãe é a segunda filha, tem um tio mais velho, a minha mãe. E aí essa tia, a Letéia, ela é temporã, então ela é bem mais nova. E ela passou muito tempo com a nossa família, porque a minha avó, por exemplo, quando ela era bem pequenininha, a minha avó teve problemas de saúde e a minha mãe cuidava dela às vezes. Não porque minha avó não queria, ela tinha alguns problemas, né? E a minha tia, então, para mim, é como se ela fosse uma irmã mais velha. É diferente, ela não é a minha tia, ela é como uma irmã mais velha. E a minha tia e eu aprendemos muito com a minha mãe, muito. Eu fiz o curso de Personal Organizer, mas assim, eu acho que uns 80% das coisas que eu aprendi lá, eu já sabia porque eu tinha aprendido com a minha mãe. E eu acho isso muito, muito legal, porque pode ser um incentivo muito grande para quem tem filhos. Porque às vezes a gente veio de um lar que a gente não foi ensinada. Mas você pode ser a primeira geração que vai ensinar isso para as suas próximas gerações, né? E tenha certeza absoluta que o exemplo nem sempre precisa estar acompanhado de palavras. A minha mãe, ela não parava assim. A minha mãe é mais agitada que eu, né, Lucas? Ela é mais agitada que eu. Imagina, alguém falou misericórdia, eu ouvi. Ela é muito agitada. E então ela não é uma pessoa que senta e fala, vem aqui que eu vou te ensinar. Não, ela vai, vem aqui, vamos fazer aqui. E vai fazendo as coisas. E foi assim que eu fui aprendendo. E hoje, a minha mãe vai comigo, ela é minha, é engraçado falar isso, mas ela é minha assistente nos meus projetos de organização. A primeira vez que eu levei ela, eu falei, mãe, você vai me obedecer? Ela disse, ai, Fabiane, vou. E eu falei, mãe, você tem que usar gabarito. Porque ela acha assim, ela fala, ai, gabarito, pedaço de plástico, de papelão, não precisa disso. Eu falei, mãe, isso não vai ficar gravado, né? Vai, mãe, eu te amo, mãe. Mas eu falei, mãe, você vai usar gabarito? Ela falou, ai, tem que usar gabarito? Eu falei, tenho. Tá bom, Fabiane, eu vou usar. E a gente se deu super bem. Mas olha, sejam influência na vida. E se tem outra coisa que eu quase esqueci. Se você não tem filho, não tem problema. Seja influência na vida das crianças que Deus te der na tua volta. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, vai conviver com alguma criança. E não é só meninas, tá bom? No livro, o último capítulo é especialmente dedicado a mães, mas é também para outras mulheres, porque chega uma hora, mesmo que você não tenha seus filhos biológicos, que você convive com crianças, e não só com meninas. Ensine esses princípios para todos, para homens também. Eles também precisam aprender sobre isso, porque a vida deles também precisa ser completamente moldada por Cristo. Eles não têm a obrigação de serem boas donas de casa, eles não têm. Deus não deu, Deus falou isso para mulheres, mas ainda assim, eles têm que ser diligentes em todas as áreas da vida. Então, eles precisam saber, sim, como cuidar bem das coisas, porque isso é boa mordomia. Então, se você tem filhos, homens ou mulheres, ensine. E se você não tem, ensine as crianças que Deus der para você. Ou jovens, porque às vezes os jovens também ainda não sabem. Ou idosos, né? Quem quer que seja que Deus coloca para você.